Bom, gente, boa noite a todos. Nós temos o prazer hoje de contar com a apresentação do Dr. Hudson Navarro, que, além de engenheiro e advogado, é também vogal aqui na Junta Comercial do Estado. É um dos vogais mais respeitados ali na Junta, conhece bem a questão empresarial do Estado como um todo. E, além disso, eu estou aqui como mediador da exposição, do debate que virá, mas nós temos aqui do lado também um especialista em mediação, porque o Dr. Hudson é presidente da Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial. Ele também é professor universitário em curso de pós-graduação, principalmente na Dom Cabral e na Newton, e é titular de um escritório especialista em direito empresarial, principalmente na questão de assessoramento empresarial, de sucessões, o escritório Contractus. Nós sabemos dessa experiência do Dr. Hudson e um dos pontos, como o nosso presidente nos colocou, que é importantíssimo para os economistas, é a questão das instituições. Ou seja, como é que as instituições elas fazem parte do arcabouço econômico. Então, é nesse contexto que o Dr. Hudson hoje vai nos falar sobre a lei anticorrupção, a lei da empresa limpa, né? E os seus impactos nas relações público-privadas e como é que isso tem a ver com a economia. Nós agradecemos a presença de todos e, sem mais delongas, com a palavra do Dr. Hudson. Boa noite a todos. Boa noite. A todos. Né? Faço questão de dizer todos que inventaram a moda agora no Brasil. Tem outro português que eu não conheço, tem que cumprimentar todos e todas. Né? Bom, muito bem. Eu fico muito à vontade de estar falando aqui com vocês e eu faço com um prazer muito grande. Eu sempre gostei muito da academia, sempre fiquei envolvi com a questão da escola e sempre participei muito dessa questão acadêmica. Então, quando sou convidado a falar, principalmente para estudantes, eu fico muito feliz. Sexta-feira, eu agradeço a presença de vocês aí, né? O esforço de sexta-feira, o dia de oportuno, às vezes, principalmente à noite, né? Mas acho que nós vamos tentar aqui fazer desse nosso tempo aqui, dessa nossa iniciativa, uma iniciativa proveitosa. Se eu conseguir transmitir para vocês aí um pouco de questionamento, eu ficarei muito realizado e satisfeito. Na realidade, o tema que nós vamos falar um pouco hoje aí, a lei anticorrupção, é um tema meio árido, né? Mas isso aí está muito ligado à questão da cidadania. Então, nós vamos falar aqui hoje implicitamente, nós vamos fazer um exercício de cidadania. Eu vou fazer uma apresentação da lei, que é uma questão um pouco mais árida, mas eu acho que o momento mais rico é depois que nós podermos fazer um debate aí. Eu gostaria de fazer uma interação com vocês bem próximo, e a gente está com muita vontade aí para perguntar, para responder, etc. E aí, bom, por que nós vamos falar de corrupção? Corrupção é um tema recorrente hoje. Toda hora que nós ligamos a televisão, na imprensa, etc., nós estamos da corrupção. Mesmo? Existe aquela questão, muitas vezes se fala assim, o Brasil, o negócio do Brasil não tem jeito, a gente vê aí, né, todo mundo corrupto, é só corrupção, etc. Isso é meio verdade, mas é uma verdade relativa. A questão da corrupção, ela está intimamente ligada à questão da cidadania. E cidadania é o respeito pelo contrato, o respeito pelo pacto social. Né? O que é o pacto? Todo esse mecanismo, né, sob o qual nós vivemos, a partir da Constituição, né, a partir do ordenamento jurídico, tudo isso ordena a nossa vida e faz o que nós chamamos de pacto social. Né? Esse pacto social, ele precisa ser mais levado a sério. Então, quando se fala assim, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, na Alemanha, não sei o quê, o pessoal
né, não acontecem essas coisas? É lógico que acontece. A corrupção é uma erva daninha que está no mundo inteiro. Ela é inerente ao ser humano, né? Mas é lógico que ela não se manifesta lá nesses países de forma tão forte como a gente tem, inclusive, vivido aqui, né? Porque lá existe uma questão comportamental, né, de cidadania, de conceito, né, em respeitar o pacto social. E quando eu falo em pacto social, estou falando de todo o ordenamento. Que nós aqui não temos essa postura. Isso é uma coisa que se constrói, né? Vocês têm uma responsabilidade muito grande de estar construindo isso para o futuro. Não é mesmo? Isso é um processo de construção. Nós temos a cidadania que muito teme. Nosso conceito de cidadania, que é o pacto que eu chamo, né, ele é tênue. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cidadão está na estrada, passa uma pessoa fazendo uma bobagem, né, ele liga para o rodoviário e fala: ó, minha família está sendo colocada aqui em risco. O senhor, por favor, anota aí e toma providência. Imediatamente a polícia faz uma repressão. Isso é uma questão de cidadania, de respeita ao pacto social. Aqui no Brasil nós fazemos diferente, é capaz da gente piscar o farol para o sujeito e dizer para ele: ó, a polícia está ali, você vai devagar porque você vai ser multado. Não é isso que acontece? Né? Então são coisas, né, são conceitos dessa forma, no dia a dia, que a gente não exerce a nossa cidadania. E é a partir daí que a corrupção então começa a entrar no tecido social e de uma forma muito forte, como nós estamos vendo aí. O fato de nós estarmos, nesse momento, vivendo a questão da corrupção com tanta intensidade é algo extremamente positivo. Isso não nos envergonha, muito ao contrário. Isso denota que a sociedade está num processo evolutivo. Nós estamos pondo isso na mesa. E vocês vão ver mais à frente aí, ó, por que tudo isso está ocorrendo. Isso não está acontecendo de graça. Isso está acontecendo em função de toda uma conjuntura, inclusive normativa e legal, que nós vamos ver aí, que está fazendo com que isso aflore. Isso é o reflexo de uma maturidade que a sociedade nossa está em busca dela e está conseguindo construir. Nós sairemos dessa questão, desse momento aí, de forma muito mais fortalecida. A nossa sociedade do amanhã, e esse amanhã é agora, né, ela vai ser uma sociedade diferente da sociedade que nós vivemos até agora. Com toda certeza, com toda essa dificuldade, com todo esse problema que estamos vivendo, nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento da sociedade. Então esse pacto social nosso tem que melhorar. Nós precisamos ter mais conceitos de cidadania. Vocês são profissionais de nível superior, né, então tem que ter esse conceito muito forte, tem que questionar, certo? Tem que ler muito, tem que entender. O economista por natureza, ele é um profissional que tem que ler bastante, né, porque é uma atividade plural, é uma formação acadêmica pluralista, ela tem todo o envolvimento, vocês têm que ter um olhar, né, de 360 graus para as coisas. Então é importante, né, que reflitam essa questão da cidadania. É o aspecto mais importante que nós temos que observar no nosso dia a dia. Lamentavelmente, as nossas academias muitas vezes não têm valorizado isso, mas a sociedade está evoluindo e nós vamos certamente passar por um processo agora muito interessante à frente. Eu tenho absoluta certeza disso. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a lei anticorrupção. Quando nós falamos e vemos ali a questão da corrupção, nós temos dois aspectos de penalização. Isso já é uma questão de direito. Você tem uma penalização do ponto de vista civil e administrativo, que nós chamamos, e uma penalização do ponto de vista penal mesmo, que é do ponto de vista criminal. Okay? Até pouco tempo atrás, vocês vão ver que até 2, 3 anos atrás, por uma série de razões que nós vamos ver à frente aí, né? Quando você fazia um processo de corrupção, etc., esse processo era por alguma razão vazado, descoberto, etc., né? A primeira sensação é ter que criminalizar, tem que prender o cara, tem que ir para a cadeia, né? Esse é o primeiro raciocínio. É só o ponto de vista penal. Então o que acontecia? O sujeito entrou no processo de corrupção junto com o funcionário público, o negócio veio a público, e aí abre-se o inquérito, esse inquérito chama-se os testemunhas para ouvir, a testemunha tem um direito constitucional assegurado, que é o famoso direito de
me calar, né? Vocês estão vendo aí na televisão toda hora, eu quero exercer o meu direito constitucional de ficar calado, eu vou deixar que o meu advogado faça a defesa. Então fica essa coisa, né, só em cima do lado criminal. O que ocorreu recentemente, o que é a importância dessa lei? Essa lei, a exemplo de outros segmentos que nós tivemos, como a área ambiental e outros aí que nós vamos ver, né, ela trouxe uma penalização material. Né? Tem o crime, né? O crime é feito, evidentemente, por pessoas, as pessoas deverão ser criminalizadas na medida da legislação, mas, se essa pessoa agiu em nome da empresa, nós temos que buscar a reparação do Estado, do prejuízo do Estado, porque o Estado é o ente da sociedade, né? Então nós temos que trazer, né, esse prejuízo de volta. Então, o que a lei fez? Ela trouxe um aspecto de criminalização muito forte em cima da pessoa jurídica, né? E é importante nós entendermos, né? Nós todos aqui somos pessoas físicas, né? Mas a empresa ela é constituída como uma pessoa, é uma pessoa de natureza jurídica, é isso? Então essa pessoa de natureza jurídica agora ela foi trazida para dentro do processo e vai ser diretamente criminalizada. Isso deu uma repercussão extraordinária. É isso a razão que nós estamos vendo tudo isso aí hoje, de Petrobras, de Lava Jato, não sei o que lá mais, certo? Veio decorrente de uma legislação recente, certo? Que veio nessa linha de buscar o prejuízo ser reparado na pessoa jurídica da empresa, certo? Sem prejuízo da criminalização das pessoas, tanto do corruptor ativo quanto daquele corrompido que é o nosso corruptor passivo. Ok? Bom, o título da nossa conversa aí é o impacto disso nas relações público-privadas, ou seja, nas relações nossas, né, das empresas com os entes públicos, ok? Na verdade, o nome que foi divulgado para vocês é repercussões nas relações público-privadas. Por favor. Eu fiz um sumário pontual aí, já está entrando por partes, tá bom? Seria bom se eu tivesse aqui o comando na mão. Eu fiz um sumáriozinho do que é que vai nos interessar. O artigo 1º da lei diz o seguinte: esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional e estrangeira. Por favor. Artigo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Então, aqui nós colocamos, né? A empresa vai ser criminalizada, penalizada no reparo, e o dirigente, o responsável pela execução, vai ser criminalizado do ponto de vista penal. Artigo 4º. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Isso é um detalhe importantíssimo que a lei também trouxe, que a empresa, se ela for vendida, se ela for dividida, certo? Ela continua carregando esse compromisso. O compromisso não se extingue. Existia muito aquela saída, não, depois a gente muda a empresa, ou a gente faz uma cisão, né? E a empresa então ficaria ali. Isso não ocorre mais, certo? Ela vai ser efetivamente responsável. Dos atos lesivos da administração pública nacional e jurisdição. Artigo 5º. Constitui atos lesivos da administração pública nacional e estrangeira para os fins desta lei. Primeiro, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos previstos nesta lei. É tudo isso que vocês estão vendo aí diariamente na televisão, né? Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público.
Vocês estão vendo falar muito aí na questão dos estados que foram construídos, né? Estão todos envolvidos aí em questão de corrupção, né? Porque o que houve ali? São os fraudes, né? Desequilíbrio do contrato, faturas feitas, né? De conluio entre o funcionário lá responsável pela administração e a empreiteira construtora. E 5% Então, de comissão de governador. Como? E 5% de comissão de governador do Estado. Pois é, né? E tantas outras coisas aí, alimentação, né? E propinas, etc. Bom, o acordo de leniência. Isso vocês estão vendo falar toda hora aí, ó. Porque o Odebrecht vai fechar um acordo, porque o fulano vai fazer a delação premiada dele, etc. A delação premiada é exatamente esse acordo de leniência. Por que que esse acordo de leniência é uma peça importante? É a peça mais importante do processo, certo? Porque no acordo de leniência, nós acabamos com essa questão que vocês veem aí hoje. Eu quero me reservar o meu direito de não falar nada, o meu direito de não gerar prova contra mim mesmo, etc. Então, o instrumento da leniência é um instrumento um pouco questionado, mas ele é adotado nos países mais desenvolvidos já há algum tempo, né, e com grande repercussão, porque é a maneira de você realmente apurar o crime, que você faz uma compensação aí. Pessoal, você está aqui, está indiciado que existe toda uma fraude aqui, com indícios de comprovação que nós estamos apurando, e as multas e as penalizações serão essas e essas e essas. Se você se dispuser, né, a abrir o processo, nós vamos fazer uma compensação na pena criminal, sem prejuízo da pena material que tem que ser reparada. Por isso que vocês estão vendo aí, né, as devoluções de tantos milhões de reais da Odebrecht, da outra, da Gutierrez, não sei o quê, porque é uma questão de compensação. Então, a lei introduziu, né, a responsabilização judicial na esfera administrativa. Não, volta, por favor. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos e pelos fatos investigados e previstos nesta lei, que colaborem efetivamente com as investigações e com o processo administrativo. É rigorosamente o que vocês estão vendo aí diariamente na imprensa, né? É o exercício desse instrumento jurídico aí da leniência. Okay? Vamos ver como ele funciona depois. Responsabilização judicial. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, exceto quando expressamente previsto na celebração de acordo de leniência. Vejo o caso aí, ó, vocês viram uns 2 dias atrás, porque o Cerveró vai ser liberado. Aí todo mundo para, poxa, mas logo o Cerveró que estava envolvido aí, foi um dos pivôs, né, dessa questão, etc. Mas é porque está todo dentro desse processo. O Cerveró, dentro do processo de leniência, ele abriu uma avenida, né, extraordinária dentro do acordo de leniência para que se buscasse lá os outros corresponsáveis desse processo e começar a fazer, né, uma apuração absolutamente ampla, como nós estamos vendo aí. Não fosse um acordo de leniência, nós não teríamos como buscar, né, e sem prejuízo da questão criminal. É possível ainda, né, criminalizar também a pessoa física dos presidentes, das pessoas envolvidas. Bom, isso aí é uma síntese da lei que nós fizemos ali. Eu trouxe, evidentemente, que a lei é muito maior, eu pensei ali os aspectos importantes que vão dar subsídios para nós fomentarmos a nossa discussão. Então, a partir daqui agora, nós vamos fazer algumas considerações, né, sobre a lei. Primeiro, a lei dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos da administração pública, atos contra a administração pública nacional e também estrangeira. Isso também é importante. As empresas, eventualmente, empresas estrangeiras que estejam no território brasileiro, hoje também estão sujeitas à mesma legislação e são imputadas como se nacionais fossem. Isso também é uma inovação importante. A gênese, a ideia, né, que trouxe essa lei aí a público, é porque ela transfere o foco do violador para a vítima, que no caso aqui é o patrimônio público, o Estado, né, enquanto representante, né, de todos os bens do país, da nação, etc. Então, o que acontece? A lei, ela tem esse objetivo.
que é tirar o foco só da questão criminal, o sujeito fez isso, aquilo, tem que ir para a cadeia, vai ficar 2 anos, 3 anos, etc. E vamos transferir, né, a responsabilidade para a empresa para buscar socorrer o Estado aí, que seria a vítima. Ou seja, o foco na proteção do Estado, a busca da reparação do prejuízo. É o que vocês estão vendo aí diariamente, né, que está ocorrendo. O impacto disso, aí é exatamente o mote da nossa conversa hoje à noite aqui, né? O impacto dessa lei, ela muda a relação entre o setor privado e o setor público, particularmente pelo fato da leniência, que é um fator relevante nesse conjunto. Okay? Então, é um momento novo e muito interessante, vocês vão ver mais na frente. De que forma que ela faz isso? Ela institui a responsabilidade objetiva das empresas / instituições em ocorrências de corrupção. Isso tem uma semelhança com algumas leis recentes, por exemplo, a questão dos crimes ambientais. Vocês estão vendo falar hoje na questão da Samarco, né? Existe ali um passivo ambiental enorme, né? Um prejuízo extraordinário que ficou na responsabilidade da empresa, né? Há alguns anos atrás, né, isso não seria sequer cogitado. A empresa, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a barragem rompeu. Ninguém esperava. Poxa, mas aí, e agora? Rompeu, vamos atrás do prejuízo, resolveu o problema. Não se discutia com essa ênfase que vocês estão vendo hoje. A empresa é diretamente responsável por reparar o dano. E as multas, vocês estão vendo aí na imprensa, elas são astronômicas do ponto de vista da responsabilidade. Então, isso é um avanço extraordinário. Existe um outro avanço também, a questão ambiental aí, ó. Hoje, por exemplo, tem uma lei que obriga que o gerador do resíduo ele tem que dar destino a ele. Isso também é um avanço recente que a legislação trouxe, certo? Se você é industrial, tem a sua indústria lá e gera resíduo, por exemplo, a bateria do nosso celular, etc., é a responsabilidade por dar o encaminhamento, o destino a esse lixo, né, tecnológico, é o da empresa produtora, correto? Por exemplo, hoje o descarte de pneu usado do seu carro, a responsabilidade por dar destino a ele são as empresas fabricantes. Então elas têm hoje um convênio, que não tinha, isso é coisa recente, né, com as prefeituras, com os lixões das cidades para fazer um recolhimento desse produto, e ele é levado então para um processo de reciclagem, etc. Antigamente nem sequer se cogitava isso. Então essa lei vem nessa linha, né? São as ofensas aos direitos dos consumidores que nós vimos ali, dentre outros, né? A quem alcança a lei? Ela alcança sociedades empresárias de toda espécie, fundações, associações, entidades, sociedades estrangeiras com sede no Brasil, pessoas físicas, funcionários privados e públicos, advogados que eventualmente estejam em conluio, né, com funcionários de entidades, etc., para fazer, né, essa corrupção, que é o que nós estamos vendo aí esses dias, né, envolvidos em corrupção, fraude contra a administração pública. Mais uma vez ali a questão da leniência. Pessoas físicas, dirigentes, autor, coautor ou partícipe. E, acima de tudo, os prepostos. Então, hoje a empresa tem que ter uma preocupação muito grande. E se eu sou uma empresa e tenho terceirizado trabalhando para mim lá, ou subcontratado, e esse subcontratado lá promove um processo de corrupção com o administrador público lá de lá, a responsabilidade é minha, dono da empresa e da minha empresa. Eu que sou o contratante, né, contratei aquele subcontratado. Então, hoje as empresas vão ter que ter um cuidado muito grande, né, e saber quem é que está trabalhando no conjunto da obra, seja contratado diretamente ou subcontratado, porque a responsabilidade, em primeira instância, é da própria empresa. Okay? Então, isso é uma responsabilidade enorme, né? Um aspecto muito forte da lei que trouxe agora. Por favor. Bom, responsabilidade civil e administrativa, que é o que nós falamos, né? Então esquece o lado criminal, que é aquele lado que toda hora é o primeiro lado que a gente quer, né, se preocupar com ele, que é o lado da prisão, o lado de quantos anos de cadeia, isso, aquilo, esquece lá. A questão objetiva, né, que é a empresa reparar o dano.
Olha que a multa, ela varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício. Isso, gente, é um dinheiro fabuloso. Vocês estão vendo aí os valores que estão no jornal. Pega, por exemplo, uma Odebrecht aí, que está muito na moda aí, né? A própria nossa aqui, Andrade Gutierrez, etc., que até publicou no jornal aí, você deve ter visto, né? A culpa grande aí, etc., né? Se você pegar o faturamento dessas empresas de infraestrutura no último ano, é um dinheiro extraordinário. São quantias, são contratos muito grandes. Então, 20% disso é algo extremamente forte. Isso quebra a empresa. Na impossibilidade de se apurar pelo faturamento, uma multa que varia de 6 mil a 60 milhões. Então, observe que isso aí tem um lado que inclusive está sendo questionado, é um lado subjetivo. É o valor da multa e ele pode atingir, né, cifras muito extraordinárias. Outra coisa que a lei prevê, interdição parcial de atividade da empresa. Vocês acabaram de ver agora na questão ambiental, a Samarco Nova, né? Ela está interditada. Estão negociando o retorno da empresa para produzir. Então tem uma série de coisas lá, querer emprego, o pessoal está sem emprego, está isso, está aquilo, o município precisa de tributo, etc. Isso tudo é verdade, né? Mas a lei hoje é forte no sentido de pensar no todo, né? No conjunto da sociedade. Então é por isso que a empresa está interditada. No mesmo caso, mutatis mutandis, né? Na questão da corrupção é a mesma coisa. Uma interdição parcial da atividade ou uma dissolução compulsória da empresa. Ela pode ser eventualmente fechada. Já se cogitou até fazer isso com essa marca, né? E tantas outras aí na área da Lava Jato. Desconsideração da personalidade jurídica. Isso aí é uma figura muito cara aos advogados. Nós, advogados, trabalhamos muito com essa questão aí, né? Porque a empresa, como ela é um ente, ela é uma pessoa de natureza jurídica, né? O primeiro responsável é a empresa, ela que tem que pagar com o patrimônio dela, com tudo que ela tiver de condição de pagar. Mas hoje a lei também prevê que você desconsiderar só a personalidade da empresa e levar também essa responsabilidade para a pessoa física dirigente da empresa e responsável por ela. Então isso também é um aspecto muito forte, questionável, mas está lá, né? É desconsiderar a personalidade jurídica e imputar a responsabilidade também aos dirigentes. Publicação ampla na imprensa. A empresa hoje que for envolvida no processo de corrupção, além dela responder por todo o processo de reparação, ela vai ter que fazer o que vocês viram aí agora, há 2 semanas atrás. A Andrade Gutierrez publicou uma folha inteira no jornal aí, né? Dizendo que ela tinha feito um acordo, que ela realmente descumpriu a legislação, que ela entrou no processo de corrupção, etc., que ela pedia desculpa à sociedade. Alguém de vocês aí leu isso aí, uns dias atrás? Se não leram, entre na internet lá, né, e peça lá a carta da Andrade Gutierrez, da sociedade e tal, está lá publicada. Então está exatamente nessa linha que nós estamos dizendo aqui. Ela então se justificando perante a sociedade, etc., né, pelos delitos provocados. Continua, conforme eu disse inicialmente para vocês, a responsabilidade penal, né? Então, além de todo esse processo diretamente na empresa, continua a responsabilidade penal, né? Que abrange o Código Penal, o Estatuto do Funcionário Público, etc., etc., né? Toda a legislação que envolve a questão criminal também tem lei. Os atenuantes que a lei trouxe, é importante, é o acordo de leniência que nós vimos aí, né? Que na realidade é uma disposição de colaborar com as investigações e com o processo administrativo. Então, esse é o lado, né, é o fulcro da questão da lei. E a lei tem também, como toda lei, né, um processo de prescrição. Se o processo não for aberto, apurado, ele prescreve 5 anos do delito. Okay? Isso é uma questão legal, toda lei tem essa questão aí procedimental. Bom, mas o que é que interessa para nós? Os impactos na relação do setor privado com o setor público, ou seja, em todas as relações, né? E o setor privado agora, né, é uma tendência mundial, ele tem hoje um processo de interação muito forte com o setor público. Vocês têm visto falar muito aí nas PPPs, né? As parcerias público-privadas, as concessões,
A concessão do aeroporto de Confins, que foi feita aí agora, o que é? A concessão é o Estado pegando o patrimônio da sociedade, é isso? E através de um contrato de gestão, ele transmite àquela empresa, pessoa jurídica, privada, né, o direito de gerir aquele bem em nome da sociedade. Em síntese, é isso. Então, nós temos hoje uma relação muito forte nesse sentido. As PPPs, as parcerias público-privadas, por exemplo, para construir uma hidrelétrica, né, para construir uma estrada, né, toda essa questão de obras de infraestrutura que envolve muito capital, etc. Né, modernamente, hoje se faz isso no mundo inteiro. No Brasil, a gente ainda tem algumas resistências ideológicas, às vezes, mas a tendência mundial é essa e é um processo irreversível. Né? Então, fica muito forte a relação da empresa privada com o governo. E aí é um convite muito forte também às questões incestuosas de corrupção, etc. Por isso é que nós temos que ter, né, uma lei que assegure, né, essa relação de uma forma segura e sem desvios. Né? Então, o que acontece? Primeiro, ele força a adoção de estatutos de compliance. O que é o compliance? Nós vamos ver aí mais à frente uma definição. Mas, em síntese, o compliance é uma carta ética, né, que as empresas adotam e agora terão que adotar necessariamente, né, uma carta de conduta, uma conduta ética, uma conduta de procedimento, onde todos os funcionários são responsáveis por aquilo. Certo? Então, o funcionário, por exemplo, a secretária que vaza a informação, né, que fornece o documento ali, né, todas essas questões hoje, elas precisam ser colocadas de forma clara, né? E o compliance agora vai ser uma peça obrigatória das empresas. As empresas mais organizadas, as empresas multinacionais, elas já têm sistemas de compliance. Quando você entra lá na empresa, você assina um documento e você lê o estatuto da empresa e você conhece as suas obrigações e você tem uma postura ética, certo? Então as empresas hoje vão ter que caminhar nessa linha. Por quê? Porque se o funcionário, por exemplo, o engenheiro da empresa, né, está em conluio lá com o administrador público, então fazendo um processo de corrupção em nome da empresa, a empresa não pode dizer depois que ela não sabia. O engenheiro que se envolveu com isso, ele está fazendo aquilo ali em nome da empresa, ele está ali como preposto da empresa. Então a empresa vai ser diretamente penalizada, conforme vimos, mas o funcionário também ele tem que ter hoje conhecimento disso. Ele não pode alegar depois que... Então, se não tiver o acordo de leniência, ele pode até alegar. Mas se tem o termo de compliance e ele assina o termo de compliance na empresa, ele está devidamente cientificado da postura que ele tem que ter. E isso hoje é uma tendência, agora, muito grande, que é a criação dos estatutos de compliance das empresas. Impacta a relação com a cadeia de fornecedores. Por quê? Porque esse código de conduta também tem que ser estendido aos fornecedores. Então, se eu tenho uma grande construtora e tenho uma porção de prestadores de serviço que vão trabalhar para mim na obra que eu estou fazendo para o Estado, né, todos eles dentro dessa cadeia têm que estar dentro do regime do compliance e do regime de responsabilidade ética dentro do conjunto. Então, isso é um avanço muito grande. Afeta as operações de fusão e aquisições. Por quê? A questão do passivo. Então, se a empresa hoje, igual a Andrade Gutierrez está aí agora com um passivo aí, já devolveu uma parte do dinheiro para o governo, etc, etc. Estou falando Andrade Gutierrez porque está aqui, né, a empresa nossa aqui, mas não que ela esteja mais ou menos implicada, todas as outras também estão. Né? Tem aí uma meia dúzia de empresas que nós estamos vendo aí, isso é tudo. Então, o que acontece? Hoje eu não posso vender a empresa ou fazer uma cisão nela, porque esse passivo será transmitido para quem for. Então, esse passivo não acaba. É o caso, dando o exemplo ambiental, lá da Samarco hoje. Se a Samarco parar as suas operações, ou vender a Samarco para outra empresa, a outra empresa que comprar necessariamente vai carregar a responsabilidade por pagar esse prejuízo. Então, essa multa não se extingue. Até então se extinguia. Ela era de responsabilidade só, conforme vimos, do autor. Correto? Então, isso é uma diferença extraordinariamente grande. Então, cria-se a figura do passivo de corrupção. Nós já temos hoje o que nós chamamos de passivo ambiental, no caso lá da Samarco.
agora nós vamos ter o passivo de corrupção. Então, teve a corrupção, teve o problema, apurou, teve o prejuízo, vai ter que ser colocado no balanço da empresa, comunicado aos acionistas, né? E esse passivo, então, vai ter que ser reparado. Vocês estão vendo aí no jornal sempre notícias aí. As empresas lá, os escritórios de advocacia dos Estados Unidos estão entrando contra a Petrobras lá, certo? Com base nisso, porque lá tem a lei dessa forma, certo? Então, o que aconteceu? A Petrobras, através de seus agentes funcionários, gerou um prejuízo ao mercado, ao acionista que está lá fora, né? Que nós não sabemos nem quem é, um ou outro que tem ações da Petrobras, ok? Então, nesse caso aí, nós vamos ter a questão do passivo de corrupção que tem que ser colocado no balanço. Muda condutas e reforça a ética. É o que se chama hoje muito aí agora da governança corporativa, né? A boa governança corporativa, ela prevê o quê? Hoje, principalmente dentro da legislação, né? Os estatutos éticos que nós vimos ali, que é o compliance, né? A conduta aberta e transparente entre a empresa e o ente público, de uma forma realmente aberta e com todas as informações para a sociedade. Vamos ver alguns mecanismos aqui na frente. Falando um pouquinho do compliance, isso aí é uma definição de compliance. Um conjunto de disciplinas para fazer cumprir normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes para as atividades da empresa ou instituição, bem como para evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. Isso é, então, o Estatuto de Compliance. Por favor. Outra definição. É um instrumento que regula as práticas e condutas corporativas frente ao Estado, à concorrência, à sociedade, os cidadãos, o meio ambiente, com foco na ética e na transparência permanentes. Ou seja, é uma ferramenta de gestão corporativa que vocês agora, no mundo profissional de vocês, vão conviver muito frequentemente com essa questão do compliance, com essa questão ética. É a questão agora, né, contemporânea e haverá de afetar muitas empresas. Bom, mas agora nós vamos fazer uma reflexão. Tudo que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, né, não veio do acaso. Tem toda uma lógica nesse negócio aí, que é importante a gente fazer essa discussão. Observe uma coisa curiosa. Nós tivemos uma lei de 2011, 12.527, que é a Lei de Acesso às Informações Públicas. Essa lei existe em torno de 90 países. O Brasil agora editou em 2011, né? É uma lei que garante o acesso das esferas da União, Estados e municípios às informações públicas. É a famosa lei que vocês estão vendo falar aí todo dia, a Lei do Acesso à Informação. É isso? Já ouviram falar na lei aí? Tem visto? Oi? Vamos? O Portal da Transparência. O Portal da Transparência já é um site que se criou, né, com base na lei. Correto? Essa lei, gente, ela mudou o país de uma forma extraordinária. Por que isso? Porque hoje a lei do acesso à informação, a lei permite que qualquer cidadão solicite ao ente público a informação, certo? Relativamente a qualquer tipo de contratação, de atividade, etc. Então, o que acontecia antigamente? Vamos supor aí, o DR, o Departamento de Estradas, o órgão público, contratava a construtora para fazer uma ponte. Certo? Abria lá uma licitaçãozinha no jornal, as empresas entravam, faziam o contrato, tal, feito o contrato, põe na gaveta e ninguém tinha acesso àquilo. Depois começavam as corrupções, né? Fazendo o termo aditivo, para aumentar o valor da obra, e aí vocês estão vendo aí, né? Porque a refinaria lá de Pernambuco foi orçada em 2 bilhões e agora já está em 18. Então, você vê que não pode ter corrupção no negócio desse, né? Enorme. Então, essas questões hoje, com a lei de acesso à informação, qualquer repórter hoje vai lá no ente lá e fala, eu queria ver como é que foi essa licitação aqui, qual foi o aditivo que foi feito nesse contrato, etc, etc. Então, com a lei, né, nós abrimos efetivamente todo o processo, né, de contratação de uma forma transparente. Então, essa lei, gente, é uma lei fundamental. O estudo que nós estamos vendo aí agora, de Lava Jato, etc, etc, nasceu a partir dessa lei. Tivemos depois, também em 2011, a hora que eu estou falando em 2011, são 4, 5 anos atrás, correto?
A lei do CAD é uma lei que estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Como vocês estão vendo aí todo dia aí no jornal também. A fusão da Lacta com a Garoto ainda está lá no CAD, está sendo dependendo, né? As TEDs agora confundidas, não sei o quê. Então essa lei hoje também é uma lei moderna, rigorosa, que está sendo, foi, né, baseada em leis internacionais muito firmes. Essa lei também foi em vigor, né, e o CAD hoje é um órgão regulador forte, que vem regulando a questão da concorrência. Tivemos, olha a cronologia, nós estamos partindo de 2011 para cá. Em 2012, né, é uma lei de forma mais eficiente da percepção penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Essa é a famosa lei da lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Então, essa lei foi feita na questão do tráfico, né? Antigamente você prendia, mas não tinha como dispor do bem. Então, essa lei agora também é uma lei forte e ela permite a persecução penal através da questão do dinheiro e da busca dos bens, apreensão e disposição do bem para gerar recursos para reparar o Estado. Então, observem que são leis recentes, né? Temos agora, recentemente também, editado lá em São Paulo, o regulamento do novo mercado da Bovespa. Esse é um regulamento também muito rigoroso, baseado em bolsas internacionais, exatamente para não ocorrer coisas igual a essa questão da Petrobras, né? A empresa fazendo 1000 falcatruas lá, corrupção enorme, né? E o acionista, né? Aquele que tem as ações, o público com a ação da Petrobras, sendo lesado abertamente. Então, hoje a empresa, com esse regulamento do novo mercado, ela vem num processo de informações permanente, né? A cada lançamento de ações, ela tem que provar, comprovar que aquilo está registrado no balanço, tal, conforme, etc, etc. Né? Então, ela tem todo um critério de acompanhamento para evitar que lá na frente, poxa, mas isso aí gerou um prejuízo muito grande para a empresa não agir dessa ou daquela forma. Okay? Então, é um regulamento importante. As diretrizes da OMC. A OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, ela traça também uma série de condutas que o Brasil hoje entrou, né, como signatário dessas condutas, né? Isso também traz uma regulação muito forte para as empresas e para o mercado de um modo geral, que é um procedimento importante recente. Outro aspecto que a lei trouxe há algum tempo atrás, importantíssimo aqui, que é a responsabilidade solidária dos contadores, auditores, né, dos economistas, enquanto trabalhando como consultores da empresa. Né? O que acontecia antigamente? A empresa chamava o contador, maquiava o balanço, fazia lá algumas informações escriturais, né, dentro das conveniências da empresa, o contador assinava, publicava no mercado. Depois, lá na frente, quando o ilícito era descoberto por qualquer razão, ninguém era responsável. O contador simplesmente falou assim, não, eu assinei aí porque me pediram para fazer, foi o presidente que mandou fazer, eu peguei e fiz. Certo? Isso era assim que funcionava. O dono da empresa, principalmente das empresas menores, chamava o contador e falou assim, vamos mudar esse negócio aqui, que é para o banco ver que o nosso balanço está melhor, para a gente poder arrumar um dinheiro melhor aí com o banco. Né? Então, isso era feito com muita frequência. O contador não tinha responsabilidade, não assinava, fazia o que queria, né? Fazia até 2, 3 balanços. Né? Então, isso acabou. Porque a lei hoje penaliza. O contador hoje ele é solidariamente responsável. Se ele assina o balanço, ele tem que responder por aquilo que ele assinou. Então acabou hoje. O que é muito importante. Hoje o contador pode virar para o presidente da empresa e falar, senhor, desculpa, mas isso eu não posso assinar. Vocês viram aí agora, né, a Price e outras consultorias aí se recusando a assinar o balanço da Petrobras, por exemplo. Antigamente assinava, dava um referendo lá, importante, receber os honorários lá. Né? Então, isso aí, gente, são coisas que estão ocorrendo, né, muito importantes. Estamos aí agora, tivemos recentemente também a mudança da questão do financiamento de campanha política, que vai dar uma repercussão muito importante nessa relação das empresas com o Estado, né, que proibiu agora o financiamento através da empresa. Uns estão achando que é bom, outros estão achando que não, devia ser assim, mas em princípio é uma medida saneadora importante. Então, hoje, se o presidente da companhia quiser dar um dinheiro para o partido, para a campanha, ele é bom que dê, né, para ajudar, ele tira do bolso dele, dá, registra lá, declara, certo? Mas isso acaba com a questão, né,
vai diminuir com muita intensidade a questão do Caixa 2, das campanhas políticas, etc. Com toda certeza. Então, nós podemos dizer que a lei ela foi um marco na política de anticorrupção no Brasil. Por que ela foi um marco? Ela moraliza as relações do setor privado, ela equipara o Brasil aos países desenvolvidos, facilita e assegura a inserção do Brasil no processo de globalização mundial, que é um processo irreversível, né? Assegura a garantia jurídica nas relações de negócio. Então, o Brasil, com toda certeza, e por isso eu afirmei para vocês, né? Ao final dessa Lava Jato, dessa história toda, nós sairemos muito mais fortalecidos, porque existe toda uma legislação aí, né, contemporânea que vem fortalecendo isso. Né? Desse ponto de vista, nós podemos estar muito otimistas. Né? A crise ocorre, mas ela tem solução. Nós estamos bem assegurados de instrumentos. E, finalmente, reduz o chamado custo Brasil, né? Que é essa. Bom, em resumo, aí nós podemos dizer que não há evolução sem traumas. Tá vendo? Nós estamos passando um grande trauma aí, a sociedade brasileira está sobressaltada, né, com toda essa coisa ali, é o dia inteiro falando desse problema aqui, ali, etc. Quanto mais se mexe, né? Começa também com o acordo de leniência, vocês estão lendo aí no jornal. Agora é o setor elétrico, a construção de Belo Monte, né? Depois a construção da estrada tal, a construção disso ou daquilo. Tudo isso vai entrando num processo, né, que vai se desdobrando, e essa corrupção está sendo, de alguma forma, colocada na mesa e nós estamos passando o país a limpo. Isso é extremamente positivo. Então, há que ter fé e esperança. Então, eu volto na minha mensagem inicial para vocês aqui. Nós estamos aqui tratando de cidadania. Tudo isso aí, né, é um processo de participação, um processo de cidadania que nós temos que estar atentos aqui. Vocês têm uma responsabilidade muito grande nisso, enquanto profissionais que estarão amanhã aí trabalhando, né? Principalmente os economistas na área de apuração de dados, na área de trabalhar, né, os índices das empresas, etc., tem que ter essa consciência de que as coisas têm que ter uma transparência muito grande. Então, a minha mensagem aqui para vocês, apesar de tudo, é uma mensagem de muito otimismo. Eu acho que estamos, sim, passando por um processo difícil, mas estejam confiantes em que a coisa é muito boa. Fica uma mensagem para vocês aqui. O Brasil, né, é um país hoje absolutamente privilegiado. Nós temos território, né, temos unicidade de língua, não temos conflito de fronteira, né, temos uma moeda única no país inteiro. São coisas que raríssimos países hoje, tirando os países desenvolvidos, têm esses predicados que nós temos. Pensem nisso que eu estou colocando para vocês. O país hoje, o Brasil, é um dos raros países que traz uma série de predicados importantes. Nós não podemos ser irresponsáveis, vocês que são a geração de hoje e de amanhã, né, e deixar isso desandar. Nós temos que ter realmente uma postura profissional, séria, né, e absolutamente participativa. Muito obrigado, desculpa aí a